Vamos entrar num assunto agora que a gente gosta bastante, que é a comunicação, que é o setor do audiovisual, que é o setor de mídia, é um assunto que o Kristen tem bastante conhecimento, e nós vamos entrar agora num assunto muito legal, muito bacana, e eu quero a opinião do Kristen aqui a respeito disso. Olha aí, o Kristen, com tantos livros e revistas em quadrinhos no cenário dele, vai poder opinar a respeito dessa questão, até porque ele é um produtor do audiovisual. Meu amigo Kristen Charles, eu quero chamar a sua atenção para esse artigo extremamente interessante que foi publicado pelo UOL, um artigo escrito por uma grande amiga. Olha, quando a gente lê um artigo que tem profundidade, né, que tem detalhes do texto, realmente é bacana. Esse é um artigo que eu li várias vezes, é um artigo que chamou a minha atenção. Eu quero até pedir para você que está com a gente aqui, que você se inscreva no canal, que você coloque o seu like e que você preste atenção aqui nesse assunto. Quero mostrar um assunto muito interessante, um artigo escrito pela minha amiga Aline Sordilli, que aborda uma questão que interessa a todos nós, o setor de produção audiovisual. Ô, Kristen, dá uma olhada só nesse artigo. Consumo massivo e crescente de vídeos curtos desafia Hollywood. Olha que texto bacana que foi escrito pela Aline Sordilli no UOL. Ela colocou o seguinte: o hábito de assistir vídeos mudou radicalmente na última década. Isso começou com a chegada do YouTube, se consolidou com as plataformas de streaming e com a ascensão dos vídeos de formato curto, aqueles conteúdos de poucos segundos ou minutos, típicos do TikTok, do YouTube Shorts, do Instagram Reels e de plataformas semelhantes. E esse impacto, esse fenômeno, já provoca impactos profundos em Hollywood e em outros centros produtores de entretenimento ao redor do mundo. Isso porque os vídeos curtos representam de 82% a 90% do tráfego global de internet, com 1,6 bilhão de usuários. É muita gente consumindo vídeos curtos. Ué, mas aí o que é que tem a ver com a questão do cinema? Acontece o seguinte: o artigo, que é um artigo extenso e muito interessante, eu recomendo a todos que leiam esse artigo da Aline Sordilli, que está no UOL, ele diz o seguinte, Kristen, que até os produtores de filmes resolveram diminuir os trailers dos filmes, deixá-los mais curtos e publicá-los no formato vertical para atender essa nova tendência de costume. Ou seja, o consumo de vídeos curtos está afetando o cinema e também está afetando a televisão, Kristen. Olha, Gardinali, eu vou pedir para você colocar em tela grande o texto, que eu vou sair só para pegar um negócio aqui do lado para lhe mostrar. Estou te ouvindo aí, mas eu quero mostrar. Eu quero lhe falar, Gardinali, há quanto tempo eu venho acompanhando essa questão que é muito, mas muito polêmica mesmo. Você sabe que uma das minhas formações acadêmicas, Gardinali, é o cinema. E eu tenho uma preocupação muito grande. Eu vejo aqui em casa, por exemplo, meus filhos, o Benzinho, por exemplo, que é uma geração diferente do Dylan, ele acompanha os shorts do YouTube. O Dylan ainda assiste séries, a filmes com mais frequência, mas o Ben já é essa geração que acompanha shorts. Eu tenho uma visão boa aí para qualificar o artigo da amiga, que eu não li, vou ser bem sincero para você, mas vou ler. Há algum tempo eu estudo a cultura da convergência. O livro do Henry Jenkins, eu não tenho inglês sempre muito bem pronunciado, do meu amigo Tiago Gardinali, mas o livro do Henry Jenkins é, na verdade, uma bíblia sobre a cultura da convergência.
E por que a gente precisa falar de convergência? Eu não acredito verdadeiramente que um programa de televisão mais longo, que o jornalismo chegue ao fim, que um programa de entretenimento chegue ao fim, que o cinema chegue ao fim, que a televisão chegue ao fim. Mas eu acredito que nós entramos no ponto mais alto do desenvolvimento da cultura de convergência. Eu vou usar um exemplo aqui do Em Cima do Fato. Nós estamos gravando, quando der 60 minutos de programa, terminou o programa, nós temos um programa de 1 hora. Nós temos o público que vai acompanhar este programa por 1 hora. Digamos que na nossa TV local, esse programa que foi criado para a internet agora, o Em Cima do Fato, ele seja exibido também na televisão. Então nós temos o primeiro casamento, televisão e internet. Mas, obviamente, nas minhas redes sociais, eu vou gerar recortes do programa de hoje. Então, nós já temos um terceiro produto, que são os cortes curtos deste mesmo produto final. No caso, o programa Em Cima do Fato, também via recortes. Digamos que o portal do Thiago Gardinali vai fazer uma matéria, um texto, multimídia, sobre um determinado assunto que foi abordado aqui e que tem também um videozinho. Ele já vira um quarto produto. Digamos, e você precisa fazer isso, diga-se de passagem, porque ali tem um grande público, este mesmo programa vá para o Spotify. Então, o que nós temos hoje? A audiência passiva, em que nós éramos o gatekeeper do que o cidadão assistia, nós escolhíamos, olha, você vai assistir esse programa porque essas são as pautas. Mudou, Gardinali. Mudou. A dinâmica mudou. Então funciona o seguinte, antigamente nós tínhamos trailers de 3 minutos, até de 4 minutos. Com o tempo da internet e a mídia de maior divulgação, que no caso é a internet, nós temos um trailer que precisa se adequar entre 1 minuto e 30 segundos a 2 minutos e 30 segundos. Mas isso não pode ser ruim? Você não acha que pode comprometer a profundidade do roteiro e a própria narrativa? Significa que as pessoas têm menos paciência para assistir as coisas. Então, de repente, um produto audiovisual mais aprofundado não vai poder se estender porque as pessoas estão com pressa. Eu acho que esse é o grande alerta que o artigo da Aline Sordilli traz no UOL. É o que me chamou a atenção. Eu acho também, concordo, mas... Exemplo bobo. Ontem eu vi a propaganda em um vídeo curto do Instagram do novo filme do Jafar Panahi, que é um cineasta iraniano fantástico, um baita de um gênio. Quando eu vi esse vídeo de 1 minuto e 30 segundos falando do filme do Jafar Panahi, que é um filme mais contemplativo, artístico e aprofundado, eu fiquei interessado e fui assistir o filme ontem. Então, o que eu entendo? Eu entendo que realmente a gente possa ter uma complicação em criar um público disposto a consumir um produto mais bem acabado, com uma maior profundidade, e a gente precisa discutir isso a longo prazo. Mas eu enxergo que tudo faz parte da cultura da convergência. A internet está aí, não vai mudar, a gente tem que se adaptar a ela, o cinema está se adaptando a ela. Eu acho que talvez o sinal dos tempos aí, os filmes de super-herói são um exemplo claro do tipo de cinema que surgiu dessa cultura da convergência, da velocidade. São filmes com cenas curtas, rápidas, com muita coisa acontecendo, muita ação, muita correria, muita explosão, personagens coloridos, tudo para chamar a atenção desse público da internet. Mas tudo bem, mas o filme de super-herói é para quem gosta de ação. E para quem gosta de uma narrativa mais lenta, de um roteiro mais aprofundado, não vai ter mais isso no cinema, então? Porque tem que seguir a tendência dos shorts? Mas calma que eu vou terminar, E o que aconteceu? Esse tipo de cinema, que foi feito para esse pessoal que consome vídeo rápido,
que mudou, inclusive. Antigamente você não queria saber, você queria ser surpreendido no cinema. Hoje em dia você tem os spoilers, virou um mercado de spoiler na internet. E o que nós vimos? Nós vimos cineastas como Quentin Tarantino, nós vimos cineastas como Martin Scorsese, criticando esse tipo de cinema. Agora você perceba, os filmes de super-herói que estavam em alta começam a entrar em declínio. E o cinema começa a adaptar a linguagem artística, aquele cinema mais aprofundado, com melhor qualidade, inclusive no texto. Você quer um exemplo de um filme que começa a trazer a arte para essa linguagem? E assista. É o novo filme de um dos maiores cineastas da história do cinema, que é o Paul Thomas Anderson, que é o filme Uma Batalha Após a Outra, em que ele pega todo esse contexto, coloca num liquidificador e entrega um filme que é possivelmente um dos vencedores do Oscar no próximo ano. Então eu acho que a tecnologia chega, acho importante discutir, acho importante racionalizar mesmo, porque a gente está criando uma geração de gente que consome um conteúdo rápido, mas também a atualização de linguagem. Se você for assistir um filme de faroeste dos anos 40, talvez hoje não lhe impacte mais, porque o teu jeito de consumir o produto ao longo dos anos foi mudando. Então, esta geração vai consumir produtos de forma diferente, o cinema não vai morrer, ele vai adaptar a linguagem, e isso eu não tenho dúvidas. Cada vez mais, o cinema, assim como a televisão, assim como a internet, vai ser um produto de nicho. Pode anotar o que eu estou te falando. Olha, é realmente um assunto muito interessante. Eu recomendo a todos que leiam esse artigo que está no UOL, é só você procurar. Aline Sordilli escreveu esse texto. Me mande esse Consumo texto aí. massivo e crescente de vídeos curtos desafia Hollywood. É um artigo extenso, né? Eu fiz aqui um briefing, né? Trouxe o lead desse texto, mas ela fez uma pesquisa, tem números, tem dados. Eu fiquei impressionado, porque eu fico pensando aqui o que é que pode, né, acontecer com essa questão realmente da velocidade. E mais, eu estava vendo outro dia aí que até as músicas, as novas composições, elas têm sido feitas com um tempo menor, já vai direto para o refrão, porque as pessoas não têm paciência de ficar esperando. É justamente por causa dessa mudança de hábito. Tá tudo muito mais rápido. Quem nunca se viu ouvindo uma mensagem do WhatsApp colocando na velocidade aumentada, na velocidade 2, velocidade Eu faço 4? isso. Então, Eu faço isso, por exemplo. por quê? Porque as pessoas querem economizar tempo ou querem usar o tempo para consumir mais conteúdo. A atenção está muito dividida, né? E daí o impacto justamente na indústria do cinema também.